Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Viva Bernardo, como é que estás? Olá Vasco, tudo bem? Contigo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Também saudar os Pronto aqui para nossos... mais um episódio, um segundo episódio sobre um tema que já abordámos noutro episódio anterior, não é? Espera aí, temos que saudar os nossos ouvintes. Ouvintes, saudamos desculpa. naturalmente, é importante. Estava Mas aqui tão concentrado em falar contigo. é o segundo episódio sobre o Covid, sobre aquilo que chamámos uma visão alternativa, ou pelo menos propormos aqui algumas, algumas propostas de diferentes de olhar para esta época tão diferente. Época diferente. Eu peço desculpa, não está a correr muito bem hoje. Bernardo, nós na última vez, e para quem ouviu, portanto, tivemos a falar sobretudo sobre como é que nós vivemos o tempo de isolamento, não é? Na chamada primeira vaga. Exatamente. E hoje queríamos começar aqui com uma pergunta que é uma pergunta provocadora, uma pergunta que foi feita, não é? E que é natural que seja feita, sobretudo para aqueles que são crentes, que é se o Covid é ou não um castigo de Deus, não é? Ou seja, se Deus está a castigar o mundo, não é? Com este cenário de pandemia mundial. Eu que isso, se não te importares, eu quero começar aqui com uma história, não, foi algo que eu vivi, portanto, precisamente num dos domingos durante o primeiro confinamento. Portanto, nós, enfim, enquanto católicos, não é, à semelhança de tantos outros, nessa altura assistíamos à missa pela internet, pela televisão, porque não dava para estar presencialmente. E assistíamos à missa, portanto foi num dos primeiros domingos de confinamento, acho eu, já não me lembro bem, e o Evangelho era aquele em que, antes de Jesus curar um cego de nascença, não é? Os apóstolos perguntam-lhe quem é que tinha pecado, não é? Para ele nascer cego, se foi o próprio cego ou se foram os pais, não é? Pronto, e depois Jesus responde que nem ele, nem o cego, nem os pais pecaram. Com base nisto, dizia o padre nessa homilia, que estava provado nas Escrituras, na Sagrada Escritura, que Deus não castiga, não é? Como não castiga ninguém através da doença, não é? Portanto, Deus não castigaria nunca a humanidade pelos seus pecados. Pronto, isto obviamente não sei se tu estás de acordo comigo ou não, mas parece-me um absurdo, e acho que aquele padre, enfim, pronto, se calhar quis dizer aquilo naquele domingo, mas nós sabemos de outras passagens da Sagrada Escritura de que o castigo é uma realidade, não é? É uma realidade. E até noutra passagem, não sei se foi outra cura do cego, agora não tenho presente porque não estava preparado para essa história, mas Jesus diz, então vai e não voltes a pecar, não te vai acontecer coisa ainda pior. Pois como é que se faz a hermenêutica entre estas duas passagens? Exatamente. Não, e olha, tenho aqui por acaso, isto é engraçado, a pessoa, eu fiquei na altura, senti-me muito provocado por esta afirmação. Atenção, não é que eu ando aqui obcecado com castigos de Deus, mas quer dizer, aquilo de facto existe a noção de castigo de Deus, não é? Portanto, há aquele evangelho em que Jesus diz, não é, sobre as cidades, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidónia, há muito que elas teriam arrependido, etc. e tal. Portanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidónia do que para vós. Portanto, ou seja, Jesus já está a prever para estas cidades que não fizeram penitência um maior castigo do que para as cidades de Tiro e Sidónia. Há também outras duas passagens, por exemplo, na carta aos Hebreus, não é, onde o autor da carta aos Hebreus diz claramente que Deus nos corrige como a filhos, não é? Portanto, assim como ele faz mesmo a pergunta, que é: qual é o filho a quem o pai não corrige, não é? Portanto, às vezes nós queremos um Deus à nossa medida, que é muito bonzinho e que nos perdoa tudo só porque sim,
e sem a parte do castigo, mas depois nós olhamos para as nossas próprias vidas e vemos, e hoje eu, olhando para trás, ainda bem que houve alturas em que os meus pais me corrigiram, me castigaram mesmo porque eu tinha feito uma coisa mal, não é? Portanto, se os nossos pais fazem isso connosco e nós reconhecemos que isso é justo, porque é que Deus não há de fazer também com os homens? E no limite com a humanidade, não é? Se houver alguma situação em que, quer dizer, em que tanto os homens, não é, sejam culpados ou cúmplices de um grande pecado, porque é que Deus não há de nos corrigir, de nos castigar, não é? Portanto, também só no Apocalipse também, claro. No início do livro do Apocalipse, quando São João fala às várias igrejas, ou seja, diz às várias igrejas aquilo que Deus lhe manda dizer, não é? No caso da igreja de Laodiceia, há aqui uma parte muito, pronto, que eu acho muito bonita, que é, estou aqui, tenho aqui a minha cábula, peço desculpa, aos que amo, eu os repreendo e castigo, não é? Portanto, é uma característica do amor de Deus, o castigar e o repreender, não como um fim em si próprio, mas como um meio para nos exortar à perfeição. Portanto, dito isto, se o Covid é um castigo, eu não sei, não é? Não sei, acho que há coisas que nós não sabemos e como costumamos dizer, só no final dos tempos é que se vai desvendar tudo aquilo que é, tudo o que são os desígnios de Deus, não é? Mas tenho de colocar sempre essa hipótese, não para entrar numa espiral de desespero, mas precisamente para me aperfeiçoar, não é? E aquilo que falámos no podcast passado sobre o Covid, não é? Ou seja, uma atitude errada seria, ai meu Deus, está uma pandemia, estamos em casa, que desgraça, não é? E aquilo que tu e eu, enfim, procurámos viver, não é? Obviamente, com as nossas limitações, não, este é o tempo que nos é dado, isto são as circunstâncias que nos são dadas, vamos aproveitá-las da melhor forma, não é? Então, falámos sobre... eu passei a cozinhar mais, não é? Aproveitámos para ler, para estudar isso coisas. Isso é que pode ter sido castigo de Deus para a tua exatamente. mas pronto, eu acho que é importante colocar a hipótese disto de poder ser um castigo. Sem dúvida, e olhar para estas questões de forma mais natural e descomplexada, porque nós às vezes parece que temos medo de dizer uma coisa que até temos uma intuição que pode ser possível, com medo daquilo que as pessoas vão pensar. Porquê? Porque hoje em dia a ideia de castigo está conotada como uma coisa de raivosa, vingativa, má, é um mal, um castigo é um mal. Um castigo não tem de ser um mal, não é? Antes pelo contrário, olhar para Deus como um pai impele-nos a pensar também que um pai corrige o seu filho. Aliás, mal seria se um pai não corrigisse o seu filho. É porque ama o seu filho que o corrige, não é? Nós tantas Exatamente. vezes quer dizer, os nossos filhos são pequenos, se calhar não dizemos, mas tantas vezes ouvimos pais a dizerem aos filhos que estão de castigos porque os pais querem saber deles. Se não os pusessem de castigo, era sinal que não se interessavam que eles fossem melhores pessoas e no fim do dia fossem pessoas felizes. E portanto eu acho que a primeira nota, e de acordo também com o que tu já foste dizendo, é precisamente dar aqui uma noção de calma, porque tem-se lido muitos artigos e muita gente tem dado entrevistas e até pessoas da hierarquia da igreja, e quando lhes perguntam se de facto pode ser um castigo de Deus, parece que têm medo de dizer que pode ser ou pode não ser, mas se for não tem problema nenhum, é o que se for, não tem problema, exatamente. Acho que essa é a primeira nota. Não é preciso ter medo do que é que as pessoas vão pensar. Então Deus é um Deus castigador, ou então só podemos dizer isso se formos uns fanáticos irracionais, religiosos. De todo. A doutrina da Igreja sobre o mal moral e o mal natural, eu acho, e certamente acontecerá, se tudo correr bem, vão dar matéria suficiente para muitos episódios do podcast, não é? O Mysterium Iniquitatis. É uma das questões mais É uma das questões mais complexas da nossa fé, não é? Há bocadinho estávamos os dois a falar, antes de começar este podcast, e estávamos precisamente a comentar isso. Quando São Tomás pergunta, coloca a questão de se Deus existe, ele que normalmente, na sua Suma Teológica, coloca às vezes 4, 5, 6
posições contrárias àquela que é a posição que ele considera, e já temos falado disto, já falámos da estrutura da Suma Teológica de pergunta e resposta. Normalmente ele põe várias, e nesta aqui só consegue pôr duas, e das duas só uma é que pode ser mesmo um argumento razoável, não é? Porque a outra tem a ver com a necessidade ou não necessidade de Deus, se não estou em erro, também não. Mas a outra, e a outra é precisamente a questão do mal, não é? Se existe um Deus bondoso, como é que pode haver mal? Portanto, para São Tomás, esta é uma questão séria, e portanto para nós, coitados, que compete São Tomás, nada sabemos, muito mais séria é, não é estar aqui a simplificar uma coisa que é complicada, mas com a naturalidade normal das coisas, sem medo de assumir aquilo que é a nossa doutrina. Essa era uma das primeiras coisas que eu queria dizer. Agora, eu acho que a resposta é a que tu deste, Vasco, que é castigo de Deus ou não? A resposta é não sabemos. Ponto final. Pode ser ou pode não ser. Não vamos recusar liminarmente a dizer não é, de certeza absoluta, porque não sabemos, efetivamente. E se com castigo de Deus queremos dizer que Deus está irado e vingativo, então, naturalmente, não é verdade, de facto, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, mas não há nenhuma incompatibilidade, isto é que é a ideia que eu acho que é importante passar, entre a existência do sofrimento humano e o facto de Deus ser misericordioso e querer o nosso bem, não é? A Igreja ensina que Deus só permite que exista um mal quando daí consegue tirar um bem maior. Exatamente. Não é? Ou posto de outra forma, não é por Deus ser misericordioso que não possa permitir o mal. Não, o que acontece é que precisamente por Deus ser o bem, só permite o mal, ou só o permite o mal, porque daí pode resultar um bem maior, como eu estava a dizer. Ou porque dessa forma é evitado um mal ainda maior. Mas é curioso, assim, agora vou pôr aqui enfim, posso estar agora a ver mal das coisas, mas tu dizes bem, não é? Ou seja, nós podemos permitir um mal para que daí venha um maior bem. Agora, outra coisa é, eu não posso fazer um mal, não é? Para que daí resulte um bem. Uma coisa é permitir o mal, outra coisa é fazer o mal. Pronto. Mas agora vamos colocar esta pandemia, ou seja, imagina que Deus teria mesmo suscitado esta pandemia, não é? A pergunta é, estaria Deus a fazer o mal, entre aspas, para que daqui adviesse um bem? Você percebe o que eu estou a dizer? Sei perfeitamente, mas a resposta é, infelizmente, é que não sabemos, mas não sabemos, é uma hipótese. Sim. É uma hipótese, não é? Ou seja, esta pandemia pode ser a correção de algum pecado, ou pode permitir... Quer dizer, é impossível. Não vale a pena estar aqui a especular se de facto for castigo de Deus, porque é que é, ou que bem é que vai resultar daqui. Não vamos saber. Às vezes podemos ter algumas luzes, mas já com um certo distanciamento, e estamos em plena pandemia ainda. Pelo menos no momento em que estamos a gravar este episódio, que o episódio não acontece em direto, portanto, se calhar quando sair, se calhar já não estar, e se calhar até já há um certo distanciamento. Já não há de haver muito, espero eu. Já não está a ser gravado na primeira vaga, mas está na segunda também. Mas uma coisa nós podemos ter certeza absoluta, não é? Sim. Se Deus permite que exista um mal, estamos considerando que esta pandemia é um mal, certamente, porque tem morrido muita gente e tem feito sofrer muita gente, e muita gente tem perdido o emprego, e muita gente tem perdido rendimentos, e tudo isso são questões dramáticas que a Igreja está sensível, naturalmente, e que todos nós como cristãos estamos sensíveis. É porque daí pode vir algum bem. Sim. Omnia in bonum, não é como diz o apóstolo. Exatamente. Tudo é para bem dos que amam Deus. E deixa-me só uma coisa interessante. Nós daqui a bocadinho também vamos falar sobre, enfim, como é que, na nossa perspectiva, como é que achamos que a Igreja tem estado a lidar com toda esta situação, e até por vezes na sua relação com o Governo, mas queria dizer uma coisa, porque tu disseste, e muito bem, que esta pandemia está a ter efeitos, não é? Se calhar às vezes até mais do que efeitos de saúde pública, e efeitos gravíssimos de isolamento das pessoas, como tu dizes também. Quer dizer, nós ainda ninguém sabe prever o efeito que isto vai ter, quer dizer,
ao nível do emprego, enfim, de tantas coisas que vamos ter que passar e pronto, e temos de estar prontos também para haver uma maior, chamemos uma maior amizade social, não é? Para conseguir, enfim, suportar melhor os tempos que vêm. Mas é interessante, há um tipo que eu gosto muito que se chama Tom Holland, que é um historiador inglês que tem vindo a fazer um caminho de aproximação ao cristianismo, e ele durante o primeiro confinamento, ele num debate, uma discussão por Zoom, não é? Que o Zoom tornou-se um instrumento de comunicação mais comum. Ele dizia uma coisa muito interessante, que é que ele neste momento não é bem nem ateu nem anglicano, está ali à procura, mas ele referia-se àquele momento muito marcante do Papa Francisco em São Pedro. Agora não me consigo exatamente lembrar quando é que foi, mas que estava a praça vazia e o Papa, enfim, fez uma oração que foi passada pelo mundo inteiro, muita gente assistiu na televisão, e depois beijou um crucifixo, esteve diante do ícone de Nossa Senhora, e estava a dizer este Tom Holland que, quer dizer, que o poder daquele momento, não é, de ver o Papa, quer dizer, claramente abatido com todo este sofrimento, não é, de que ele tem naturalmente muita noção, não é, como chefe da Igreja, quer dizer, o quão marcante aquilo foi num contexto de pandemia, e dizia ele, e como aquilo foi, de facto, aquilo é a resposta que a Igreja deve dar, não é? Ou seja, que diante do sofrimento, quer dizer, nós rezamos, diante do sofrimento nós colocamos toda a nossa esperança em Cristo, não é? Diante do sofrimento nós fazemos pequeninos, não é? Na esperança de que há um Deus bondoso que toma conta de nós, não é? Atenção, mesmo que pudéssemos estar a ser castigados, não é? Mas mesmo assim, como Pai amoroso que sabemos que Ele é, colocamos, enfim, como crianças pequenas ao colo da sua mãe, não é? Como diz o Salmo. Pronto, e dizia este Tom Holland, quer dizer, que aquilo para ele foi a única resposta com algum sentido que ele viu a alguém da Igreja, enfim, estamos a falar da Igreja sentido lato, a tomar, não é? Porque ele depois dizia, porque, por exemplo, depois eu vejo, dizia ele, todos os líderes anglicanos, não é, do meu país, dizia ele, e aquilo que eu os vejo a dizer é uma espécie de imitação das autoridades de saúde, não é? E, enfim, eu acho que também nós às vezes em Portugal também é um bocado isso, não é? Vemos nos nossos pastores, também parece que são, aquilo que os ouvimos dizer são reflexos daquilo que dizem as autoridades de saúde. E o que ele diz é, pronto, deixem a parte de saúde pública às autoridades de saúde. Mas vocês pastores, não é? Padres, bispos, e no limite leigos, têm que passar a mensagem cristã, não é? Quer dizer, que diante do sofrimento há esperança, não é? Eu achei muito engraçado ele dizer isto. Enquanto uma pessoa que não tem uma vida, enfim, tanto quanto sei, por enquanto não tem uma vida de fé, seja qual ela for, ativa, ele dizer isto, não é? Achei muito engraçado. É interessante, de facto. E acho que, de facto, é importante, porque lá está. Nós não somos só matéria, não é? Temos uma dimensão espiritual também, e às vezes estamos tão focados naquilo que é mais óbvio, que é o material, a saúde, o bem-estar físico, que nos esquecemos do bem-estar espiritual, que tantas vezes é mais importante ainda do que o bem-estar físico. E sem querer estar aqui a avançar já para o fim desta conversa, a verdade é que nós vemos aqui atropelos que se calhar provocados pela preocupação legítima, atenção, pela preocupação legítima com a saúde pública, que eventualmente são tão ou mais graves do que o efeito que o Covid poderia ter nas pessoas. Estou a falar, por exemplo, das pessoas que estão a morrer no hospital sem poderem ter a sua família à sua volta. Estou a falar das pessoas que estão em sofrimento nos lares e que ainda não conseguiram sair desde março, que estão lá enclausuradas, e o único contacto que têm é com pessoas que estão mascaradas de cima a baixo, com todos aqueles equipamentos de proteção que embora sejam necessários, uma coisa é efetiva, que é desumaniza o contacto, não é verdade? Sim.
Há ali E uma falo também barreira que é criada que é desumana, como estás a dizer. que é completamente desumana. E falo também de um aspecto que então o governo tem falhado completamente em toda a linha e que eu acho que é gritante e absolutamente indecoroso, e a Igreja se tem manifestado contra isso, felizmente, e tem havido vários prelados que têm falado dessas questões, mas que se calhar se devia falar mais ainda, devíamos bater mais o pé em relação a isso, que é o facto das pessoas em todo este momento continuarem privadas de receber acompanhamento espiritual das pessoas que estão hospitalizadas com Covid. Não é? É privar-lhes, essas pessoas estarem privadas de algo que lhes que é essencial à vida, não é? Isto é um atentado a Sim, uma sim, das sim. principais liberdades, ou a principal liberdade da pessoa, o principal direito das pessoas, que é a liberdade de consciência na sua forma mais plena. Para nós católicos, que é a liberdade religiosa. E isso, acho que é um atropelo à dignidade da pessoa humana que devia ser erradicado rapidamente. Mas infelizmente já passaram vários meses do início da pandemia e eu penso, e se estou enganado peço desculpa, mas a ideia que eu tenho é que os capelães dos hospitais continuam sem poder circular livremente. Não, nos não, últimos 5 meses. atenção, aí deixa-me dizer que eu tive casos próximos em que, um caso, enfim, neste caso num hospital privado e noutro num hospital público, em que por acaso os capelães puderam visitar. Mas eram pessoas com Covid Uma delas era uma pessoa com Covid, sim. e deixaram receber acompanhamento espiritual. Deixaram Pensei que estava eventualmente, proibido, pelo não, menos se não, calhar atenção, nos hospitais públicos. eventualmente limitado, ou seja, como deves calcular, eu não estive presente, mas sei que pôde. Ou seja, Pronto, então mal ou agora, menos. imagina, não foi um acompanhamento espiritual de todos os dias ir lá ao capelão e estar, obviamente, para além de administrar os ritos, como tu e eu sabemos, não é? Da extrema-unção, que isso foi feito, no caso que eu conheço, mas há de ter estado limitado a isso. Agora, isto eu não sei, Bernardo, não sei se é uma coisa que varia de hospital para hospital, não sei, mas Uma coisa é certa, atenção, durante muito tempo, e aconteceu, exatamente, sim, isso sim, já sim, não sim, acontece, graças a Deus. sim, Damos claro. graças a Deus, porque de facto era das coisas mais graves que estava a acontecer neste momento. Mas aconteceu durante muitos meses, e durante muitos meses houve pessoas, pronto, a quem se foi negado isso, não é? Quer dizer, acredito que houvesse maneiras enfim, de prever qualquer tipo de risco, enfim, eventualmente para o capelão e prever qualquer risco, não, peço desculpa, para evitar qualquer risco de contágio para os capelães, acho que está-me a ideia que é possível. E poder dar esse acompanhamento, não é? Que não deixa de ser um consolo, sobretudo para quem é crente, não é? Sim, consolo e um direito e uma necessidade da nossa alma. Sim. Mas voltando aqui um bocadinho atrás na conversa, eu queria só abordar aqui a questão do sofrimento. Falámos do mal, mas eu acho que o sofrimento também é uma realidade muito mal entendida na nossa sociedade, que às vezes até se pode dizer que é uma sociedade hedonista, não é? Sim. Mas eu queria abordar aqui um bocadinho a questão do sofrimento para dizer que é bom termos consciência que, por um lado, aliás, é bom termos consciência que todo o sofrimento vem do pecado, não é? Do pecado original, em primeiro lugar, antes do qual existia uma harmonia que foi o primeiro plano de Deus, o plano A de Deus, mas também, naturalmente, o nosso pecado pessoal. E todos nós temos pecado. Diz a primeira carta de João que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos pecado, não há grande volta a dar, nenhum de nós é a Virgem Maria, infelizmente, e por isso todos nós temos pecado, e o pecado exige penitência, ponto final. Aqui não há muito por onde escapar. E este propósito eu acho que é importante passar aqui rapidamente, depois até se pode fazer noutros episódios, certamente falaremos mais sobre o assunto. Falar todo um episódio dedicado ao pecado original, que podem ser sem dúvida. Podem ser fascinantes, pronto, é preciso falar. Pois é importante, claro que sim. Mas aqui hoje é que era interessante e trouxe aqui para partilhar convosco, passar muito rapidamente pelas razões que São Tomás dá para Deus permitir o sofrimento e o mal natural, não é? O mal moral tipicamente é mais fácil de explicar, não é? O homem tem liberdade e pode usar mal ou bem essa liberdade, ponto final. Aqui muito simplificadamente, mas o mal natural
das doenças das crianças com fome em África, crianças inocentes, não é? Pessoas que não fizeram nada de mal, ou que não vêm de nenhum mal humano, não foi nenhuma pessoa que lhes fez mal, foi mesmo a natureza ou as grandes catástrofes naturais. Às vezes, para algumas pessoas pode ser mais difícil de explicar a questão do mal natural e o sofrimento. E São Tomás dá aqui uma explicação no comentário que faz ao Evangelho segundo São João, capítulo 9, que é o Evangelho do versículo 1 a 41, que é o Evangelho em que Jesus curou o cego de nascença, e ele dá 5 razões, então, para a existência do sofrimento e do mal natural. É o Evangelho que é o Evangelho do domingo em que eu ouvi um padre dizer que Deus não castigava. Exatamente. Exatamente o mesmo. Exatamente, é o mesmo. Exatamente. Nem de propósito, eu não sabia que tu ias trazer essa história para aqui, claro, e trouxe isto sem saber. Mas olha, de facto a providência funciona. Então, primeira razão, para que se manifeste a glória de Deus. Segundo, para exercitar-nos na virtude. Terceiro, para prevenir pecados futuros, não é? Há dores que são necessárias à cura, não é? Perceber que algo nos faz mal pode ajudar-nos a não repetirmos isso. Quarto, para a emenda dos nossos pecados passados, ou dos pecados passados. Expiação. Exatamente. E quinto, em sinal da condenação futura, como há vários exemplos na Bíblia e de que já falámos aqui. Eu acho que é bom aproveitar este tempo para crescermos na virtude e abraçar o sofrimento pelo qual estamos a passar, em graus diferentes, naturalmente, mas toda a gente está a passar por algum tipo de sofrimento durante esta pandemia, que acho que afeta toda a gente. Uns, um sofrimento mais relacionado com a privação de saúde, outros com a partida de alguém, de alguma pessoa querida, outros com a perda de rendimentos ou com o desemprego. Portanto, todos nós estamos a passar por algum tipo de sofrimento e, mais que nunca, é importante aproveitar e aprender a aproveitarmos o sofrimento para estas finalidades que São Tomás nos recorda, não é? Crescermos em virtude, abraçar este sofrimento para o nosso bem, oferecer em reparação das nossas misérias, oferecer pelo bem dos outros, por exemplo, os que não têm fé, como nos recomendou Nossa Senhora em Fátima. E diz. Bernardo, também dizer, enfim, não sei se pode enquadrar em algum dos 5 motivos de São Tomás para o sofrimento, mas há também, muitas vezes, pronto, há esta, que é uma crítica forte, não é? do ateísmo, que é, se Deus é bom, porque é que há o sofrimento? E tu deste, obviamente, quer dizer, é o caso típico das crianças em África que não têm nada, enfim, que morrem de doenças, enfim, lembro-me também na altura, eu ainda era um bocado jovem, mas quando o tsunami no Pacífico, no Sri Lanka, exatamente, Sudeste Asiático, no Sudeste Asiático, ou seja, tudo coisa. Agora, eu acho que há aqui uma coisa que é muito importante, que é o nosso Deus, não é? Que nós acreditamos que encarnou enquanto homem, não é? Na pessoa de Jesus Cristo, não é? Também não abdicou do sofrimento, não é? Portanto, se nós tivéssemos tido um Deus que abdicava do sofrimento, de facto esta questão podia ser muito mais complicada, mas o nosso Deus não abdicou de sofrer, não é? Morrendo numa cruz, não é? E é muito engraçado porque a própria cruz, que é um sinal de sofrimento, tornou-se num sinal de glória, não é? Portanto, aquilo que os romanos, não é? que a sociedade romana tinha como maior instrumento de humilhação e de sofrimento infligido a outra pessoa, não é? De Jesus morrendo na cruz, tornou nesse símbolo como o grande símbolo da glória. Portanto, nós então, isto, ou seja, para dar aqui outras 2 razões, que é, razão número 1 é imitarmos Jesus, não é? Portanto, quando sofremos, podemos unir-nos ao sofrimento de Jesus, não é? Que morreu na cruz, mas ao mesmo tempo perceber que esse sofrimento Jesus mostrou-nos que pode ser glorificado, pode se tornar num motivo de alegria, não é? É muito engraçado, por exemplo, para quem já leu os Atos dos Apóstolos, e para quem não leu que vá ler, não é? Mas quando os apóstolos são açoitados, não é? Pelos romanos, mandam-nos prender e dizem, não é? Acabou-se com esta brincadeira de anunciar Jesus Cristo ressuscitado,
e eles, mas não há, naturalmente não há nada que os demova dessa convicção de que Jesus ressuscitou e que deve ser anunciado, então mandam-nos açoitar, e é muito giro porque depois os apóstolos, enfim, são libertados e está escrito, não é, que e saíram felizes por terem sido achados dignos de sofrer em nome por Jesus, não é? Portanto, ou seja, há depois este paradoxo, não é? Acho que um dia também poderemos falar sobre os vários paradoxos da nossa fé, de que no sofrimento também há alegria, ou seja, no sofrimento não há só tristeza. Claro que sim, e ainda por cima, Jesus, que é Deus, não tinha pecado, não é? Nem sequer teria de sofrer a expiação dos seus pecados. Sim, mas decidiu livremente sofrer quando encarnou, certo? Exatamente. Para explicar que o sofrimento é uma parte também da nossa identidade humana. É aquele famoso hino da carta aos Filipenses, não é? Jesus Cristo quer a condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se até à morte e morte de cruz, não é? Exatamente. Ou seja, que é qual. belíssimo. Não sei dizer agora quais os versículos, mas é na carta aos Filipenses. Mas é importante olharmos com outros olhos. Isso. É dos maiores ensinamentos que a nossa fé nos dá, sem dúvida, que é saber como lidar com o sofrimento. Com o sofrimento, exatamente. E há um Viktor Frankl, conhece Viktor Frankl? Já ouvi o nome. Um psicoterapeuta judeu do tempo do Holocausto, que depois se converteu ao catolicismo e que sobreviveu ao campo de concentração. E quando lhe perguntavam como é que conseguiu sobreviver, o que é que lhe manteve, ele explicou que basicamente, se nós soubermos dar um significado ao nosso sofrimento, é muito mais fácil de o suportar. Dar um significado ao sofrimento. Perceber que o sofrimento não é algo aleatório, mas é algo que nos pode ajudar. Para nós católicos, a coisa mais óbvia, como já temos vindo aqui a dizer, é oferecer esse sofrimento para a remissão das nossas culpas passadas ou das penas que nós temos pendentes. E dizer outra coisa, que é, ele dizia uma coisa muito interessante, que é, quando nós sabemos um porquê, vamos sempre arranjar um como, não é? E uma das coisas que de facto a nossa sociedade acaba por lhe faltar é precisamente esta ideia de dar uma razão ou dar uma motivação para o sofrimento. A ideia é fugir do sofrimento o máximo possível. O sofrimento é uma coisa má, e isso depois acaba por ser um ciclo vicioso, porque não é, como faz parte da nossa natureza, não é possível viver sem sofrimento. Então, se uma pessoa anda sempre, se a lógica dele era fugir, abraça o prazer, fuja da dor, abraça o prazer, se é a única regra de vida para uma pessoa, liberte-se das coisas que lhe fazem mal ou que lhe trazem. Não gosta do seu marido é chato, então divorcie-se, separe-se dele, liberte-se das coisas que lhe fazem mal, da altura liberta-se tudo e vai continuar a ter sofrimento, porque faz parte da natureza humana. Se não for o marido, é o trabalho, se não for o trabalho, é uma doença, se não for uma doença, é outra coisa qualquer, vai sempre haver sofrimento. E onde nos mentalizamos que temos de dar significado a esse sofrimento, dizer, olha, ofereço este sofrimento pelo bem do meu filho, ofereço este sofrimento pelas pessoas que não têm pão, o que for, dar uma razão qualquer ao sofrimento que nós temos, ou aprendemos de uma vez por todas a fazer isso, ou então esse sofrimento vai acabar connosco. E deixa-me só dizer outra coisa, Bernardo, não só oferecer, mas também às vezes saber relativizar, não é? Quer dizer, sem dúvida. Quantas vezes, eu Vasco, quantas vezes é que, coitado de mim, trabalho tanto, não sei o quê, grandes problemas, mas depois, quer dizer, basta olhar para o lado e ver, e quer dizer, nós ainda, enfim, estamos a falar sobre muitas coisas neste podcast, mas começámos a falar do Covid, não é? E neste contexto há pessoas que de facto estão a sofrer muito, e falámos há pouco das pessoas que estão sozinhos nos hospitais, não é? E eu penso, quer dizer, o que é o meu sofrimento em relação a esses, não é? Quer dizer, tu e eu somos pais jovens, temos crianças pequeninas, às vezes há uma noite ou outra mais mal dormida, ou não dormida sequer, quer dizer, e se calhar o que nos apetece às vezes é mesmo dizer, coitado de mim, que sofrimento, não dormi nada hoje, mas quer dizer, é tão pouco, sem dúvida, isso é outra dimensão. Sem dúvida, isso é outra dimensão. A maior parte, muita gente
muita gente, e incluo nessa muita gente, naturalmente, queixa-se quando há problemas muito maiores que os nossos. Sim. E muitas vezes as pessoas que têm problemas muito maiores que os nossos Sim. são muito mais felizes. Há alguém que dá muitas vezes o exemplo da África, não é? Que as pessoas têm muito menos coisas do ponto de vista material, não é? Mas são muito mais realizadas e felizes. Mas tu vais a Sim, uma sim, comunidade sim. quase tribal em África e vês toda a gente a dançar, toda a gente a sorrir, verdade, e nós que temos tudo, somos podres de ricos, toda a gente, aqui nestes países da Europa desenvolvida e dos Estados Unidos, temos tudo e estamos sempre amoados, aborrecidos, cansados, não é? E eles com uma alegria enorme. Mas por isso é que dizias, e muito bem, ou melhor, dizias tu, através de São Tomás, que a segunda, ou seja, o segundo motivo do sofrimento, a segunda razão é para nos exercitar na virtude. Portanto, acho que entra aqui nesta categoria, não é de não nos queixarmos tanto, mas se sofremos, então vamos fazer tudo para nos tornarmos mais virtuosos. Olha, estava aqui a ver que já estamos aqui um bocadinho avançados no tempo. Então, não sei se queres avançar para notas finais, se há aqui ainda algum comentário que queres fazer sobre... Nós tínhamos planeado falar sobre também como é que a Igreja em Portugal, que é a nossa realidade, também tem estado a lidar com isto. Enfim, lembro que na altura, em maio, houve assim alguma consternação pública, pelo facto de se adiar o regresso às missas presenciais. Enfim, não sei se... Acho que no geral as coisas têm sido relativamente bem geridas. Também é uma situação um bocado não, completamente peculiar. Há muita coisa... Havia talvez na altura muito de desconhecido. Acho que e isto é importante dizer, acho que por vezes houve dois pesos e duas medidas, não é? Portanto, questões de Avante versus Fátima, 13 de maio versus 1 de maio, agora mais recentemente também a questão do campeonato, a Fórmula 1 versus enfim, o Dia dos Finados, portanto, ou seja, de facto há uma melodia muito interessante que andou aí a percorrer os WhatsApps e as redes sociais, não é? De um padre que, pronto, na realidade não era uma homilia, era um discurso no final da missa, que não é a mesma coisa, mas também houve uma homilia, também há uma homilia do Padre Mário. Padre Mário não, esquece, isto era sobre outro assunto. Também houve uma homilia a circular dele muito boa, mas isso foi sobre os atentados islâmicos em França. Era outro assunto. Esse de facto era uma homilia. Isto aqui que estavas a falar foram notas no final da missa. Exatamente. Em que ele de forma muito pertinente apontava para, quer dizer, esta dualidade, não é? Parece que o país confina e para quando há algum evento religioso. Enfim, obviamente são coisas, a mim irrita-me, não é? Irrita-me profundamente, porque parece-me claro que há alguma discriminação negativa em relação à Igreja. É esse o meu ponto de vista. E pronto, enfim, eles lá sabem, mas acho que muitas vezes os nossos bispos, a nossa conferência episcopal, nem sempre nem sempre tem uma voz, como é que eu ia dizer, autoritária sobre o assunto. Pronto, mas também não quero estar a ser injusto. É porque nós não sabemos, também não sabemos tudo. Reuniões privadas que eles tenham, também não queremos estar aqui a faltar à caridade com os nossos bispos. Exatamente. Mas era como dizíamos há bocado, gostávamos de ouvir da voz dos nossos pastores uma palavra de esperança e de conforto sobrenatural, mais do que meras indicações sanitárias, que não tem sido a única coisa que têm feito. É preciso é verdade. Nós estamos a dizer que não tenham feito, estamos a dizer que o que mais valorizamos é precisamente uma dimensão mais sobrenatural e até da exaltação da importância dos sacramentos, porque isso nos confirma na fé, não é? Percebemos que é preciso relativizar as coisas que são relativas e absolutizar as coisas que são absolutas. Como diz um amigo meu, está sempre a repetir esta frase, não sei onde é que foi buscar, mas há um amigo que está sempre a repetir esta frase e é muito verdade, não é? De facto, a saúde e o bem-estar físico são questões muito importantes e do ponto de vista político, a vida é das primeiras coisas que os políticos têm a ter em consideração, mas nós, igrejas, sabemos que há coisas mais importantes do que a vida, não é? Ou seja,
há várias razões que nos podem levar a dar a nossa própria vida. Por um amigo, pela própria fé. Pela fé, não é? Os mártires, o que é que nos ensinam? Pela que há família. valores que são mais importantes do que a vida, pela família. Ou seja, e dos nossos pastores nós queremos ser confirmados na fé nestas verdades. E porque nós queremos viver uma fé de guerreiros, não queremos uma fé de dar as mãos e cantar uma música. Tem coisas boas e simpáticas, sem dúvida, mas a fé cristã, a fé católica, é uma fé que é de guerreiros. Nós olhamos para a nossa história, olhamos para os grandes santos da Igreja Católica e não são meninos nem meninas nenhumas. Exatamente. São pessoas que nós até ficamos assim um bocadinho amedrontados de pensar a grandeza da sua coragem, da austeridade como alguns viviam, da força e da coragem. Por exemplo, São Tomás Moro, estava agora a lembrar-me porque há bocadinho tivemos a nossa reunião de casais e um dos nossos padroeiros, não sei se posso dizer padroeiro, mas pronto, um dos que pedimos a intercessão é São Tomás Moro. E de facto a forma como ele enfrentou o Estado, mas sempre com a máxima caridade, não é? É que não foi simplesmente uma pessoa que enfrentou o Estado sendo grosseiro ou para conseguir algum benefício pessoal, ou mais popularidade. Zero popularidade. Sim. Zero popularidade, 100% de submissão ao rei, de humilhação e de um equilíbrio absolutamente perfeito entre o dever de obedecer ao soberano na terra temporal. E o dever de obedecer ao soberano espiritual, a Deus, não é? A frase dele, agora não conheço preparado, mas a última frase dele era: morro como bom servo do rei e de Deus, uma coisa assim do género. Não sei se tens a frase presente na cabeça. Não tenho. Mas o espírito é mais ou menos este. E é precisamente nessa fé que queremos ser confirmados, uma fé de guerreiros, de gente corajosa, forte, naturalmente caridosa e amorosa, solidária, mas uma fé de guerreiros que nos faz querer ser melhores todos os dias. Mas é por isso é que a igreja na Terra é chamada igreja militante, não é? Tal e qual. Pronto, depois há a igreja triunfante, que é os que já estão no céu, e a purgante, que é os que estão no purgatório. Mas nós somos a igreja militante, portanto nós somos chamados a ser milícias de Cristo, não é? Milícia Christi, tal e qual. Exatamente. Ou seja, lutar contra o mal, contra o nosso próprio mal e contra o mal na Terra. Exatamente. Então pronto, olha, Bernardo, parece-me que foi uma excelente conversa. Também falaste há bocado sobre o grupo de casais, não é? Pessoas que não nos conheçam vão achar isso um bocado estranho, mas pode ser que um dia possamos falar também, não é? Sim. Equipas ou grupos de casais, cada vez metido. Um dia em que falemos também sobre a família cristã, acho que pode ser algo que se pode falar. Sem dúvida. Quem nos esteja a ouvir pelas primeiras vezes deve estar a pensar: bem, estes tipos prometem falar sobre 1001 coisas, vamos lá ver se eles vão enfrentar ou não. Exatamente. Nós boa vontade temos. Vamos lá ver se o resto também se concretiza. Mas com máxima tranquilidade, com máxima liberdade, estamos nas mãos de Deus. E portanto, se correr bem e se der para fazer muitos episódios de podcast e se as pessoas gostarem, excelente. Se correr mal e se as pessoas não quiserem saber, excelente também. Louvado seja Deus, ponto final, é assim mesmo. É porque temos de fazer outras coisas que não é para isto que somos chamados. Não são estes os talentos, não é esta a forma de pôr a render os talentos que nos foram dados. Muito bem. Bernardo, não sei se há mais alguma coisa que queiras dizer. Não, acho que ficaram aqui várias notas de coisas que podemos refletir, não é? Sobre esta pandemia, ir um bocadinho além da discussão, daquela espuma dos dias, da comunicação social, por um lado, do medo que parece que nos é imposto. Eu acho que os idosos hoje em dia não podem ligar a televisão porque ficam amedrontados com a quantidade de notícias que se fala. Portanto, ir um bocadinho além dessa espuma, ir um bocadinho além desses alarmismos, naturalmente com um certo realismo. Também não acho que seja saudável ter aquelas atitudes negacionistas ou quase conspirativas, a achar que isto não tem mal nenhum. De facto, não tenho dúvidas que é uma situação que tem sido dramática e tem pessoas muito próximas de mim, claro, e que quer cuidados, e portanto com um certo realismo naturalmente, mas sem alarmismos desnecessários, e saber
vou repetir a frase que já disse do meu amigo, absolutizar aquilo que é absoluto e relativizar aquilo que é relativo. E acho que, pronto, temos aqui muita matéria para refletir e para meditar. Ótimo. Muito bem, então este foi mais um podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like e subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Vamos também, neste caso, nós falámos aqui de alguns vídeos, algumas, enfim, que poderemos pôr os links também aqui na descrição. Mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam a procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até uma próxima. Até a próxima.